questão, a gente tem aí o seguinte: um professor, ao fazer uma atividade de origami, dobraduras, com seus alunos, pede para que estes dobrem um pedaço de papel em forma triangular, como na figura a seguir, de modo que M e N sejam pontos médios, respectivamente, de AB e AC, e D, ponto do lado BC, indica a nova posição do vértice A do triângulo ABC. Ou seja, ela fez uma dobra aqui nesse triângulozinho, de modo que esse aqui de cima veio parar, ó, aqui embaixo, e ficou assim o desenho, tá? É isso que ele está querendo dizer. Se ABC é um triângulo qualquer, após a construção, são exemplos de triângulos isósceles os triângulos. Bom, vamos lembrar aqui, triângulo isósceles são aqueles triângulos que possuem ao menos dois lados congruentes, né? Deixa eu deitar aqui, um pouquinho melhor para mim. Então, triângulos isósceles, né, como eu falei, são aqueles triângulos que possuem ao menos dois lados de mesma medida, né? Então, vamos lá. Como eu sei que tanto N quanto M são pontos médios, então eu posso dizer que esse trecho é igual a esse, e esse trecho é igual a esse, certo? Quando a dobradura foi feita, esse trecho ficou igual a esse daqui, não é? Porque ele teve que descer. E esse trecho daqui ficou igual a esse aqui que tiveram descer, certinho? Então, nós temos aqui dois triângulos isósceles. Nós temos né? Ou seja, é o triângulo CND e o triângulo BMB. Então, nosso gabarito é a letra B de dado. Ok? Essa questão é uma questão de visualização, gente. Ela não tem muito o que fazer, né? Aí, prontinho. Beleza, deixa eu ver aqui se no chat tem alguma coisa. Perfeito, gente. Então vamos seguir, tá? Questão número 2. Um gesseiro que trabalhava na reforma de uma casa lidava com placas de gesso com formato de pentágono regular quando percebeu que uma peça estava quebrada, faltando uma parte triangular, conforme mostra a figura. Para recompor a peça, ele precisou refazer a parte triangular que faltava. No caso, a parte triangular que faltava é essa daqui, não é? Ele precisou refazê-la. E para isso anotou as medidas dos ângulos. X é o ângulo EAD. Y é o ângulo EDA. EDA. Vale lembrar que a letrinha que está no meio é onde a abertura é feita, tá? E o próximo é o ângulo AED. Então a abertura é feita ali no E, né? Que ele chamou de Z. Perfeito. As medidas x, y em graus desses ângulos são respectivamente... Tá bom, olha só. Se a gente sabe que o formato é de
pentágono regular, a gente já sabe que todos os lados têm a mesma medida, certo? Ok. Então, a gente já pode dizer que o x tem a mesma medida que o y. Por quê? Se eu sei que esse lado é igual a esse, né, o lado EA é congruente ao lado ED, então esses ângulos aqui embaixo são congruentes também, né? Teorema do triângulo isósceles. Se eu tenho dois lados congruentes, os ângulos na base também são. Então a gente já sabe que o x e o y têm o mesmo valor. Então a gente já pode descartar a letra B. Não é ela de jeito nenhum. Porque na B está mostrando que o x e o y são diferentes, né? E a gente também pode descartar a letra E. Por quê? Porque esse terceiro lado aqui é diferente. Então, esse ângulo Z não tem a mesma medida que o x e que o y. Ou seja, esse triângulo aqui todo não é equilátero, tá? Então não pode ser nem a A, nem a E. Então só sobrou pra gente. Não tinha não, nem a A, não, desculpa, nem a B, nem a E. Então só sobrou pra gente a A, C ou a D, tá bom? O Z é o ângulo interno do pentágono, tá? O Z é o ângulo interno do pentágono regular. Para a gente descobrir o ângulo interno, vamos descobrir primeiro o ângulo externo, queridos. A gente já viu, amores, que o ângulo externo de um polígono regular é basicamente a soma de todos os ângulos externos, que é 360, dividido pelo número de lados. Então, como no pentágono nós temos 5 lados, o ângulo externo vai medir 360 dividido por 5. Isso dá 72. Tá, mas 72 é o interno? Não, 72 é o externo. O interno é o que falta para dar 180, ou seja, é 180 menos 72. No caso, o interno vai ser 108 graus. Portanto, eu já sei que o meu Z é 108 graus. Aí, com isso, agora também não pode ser a letra D, ok? Porque na D está afirmando que o Z é 72. Então, ou é a A ou é a C. E aí, qual será agora? Bom, sacada final, já que o x e o y têm a mesma medida, e o Z aqui já é 108, então é só você ver o que falta para dar 180 e dividir para 2. Ou seja, tanto o x quanto o y vão ser o quê? 180 menos o z, que é 108, dividido por 2. 72 dividido por 2. Ou seja, tanto o x quanto o y são iguais a 36. Então temos aí que o z é 108, x e y são iguais a 36. Gabarito é a letra C de casa. Então já foi aí também a questão 2. Vamos ver. Não tem nada no chat, então deve estar tudo ok. Perfeito, então. Se vocês estão falando que está tranquilo, então está tranquilo. Beleza, gente. Vamos lá. Então vamos para a questão 3, tá? Então aqui já foi a questão 1, que o gabarito foi a letra de dado. Já foi a questão 2, que o gabarito foi C de casa. Vamos para a questão 3. A prefeitura de uma cidade do interior decidiu ladrilhar uma praça do centro da cidade com ladrilhos em forma de polígonos regulares, sendo todos do mesmo tamanho. O arquiteto responsável pela obra escolheu ladrilhos cujo ângulo interno mede 108 graus. Nesse caso,
Os ladrilhos escolhidos têm a forma de letra A, pentágono. A gente não fez isso aqui em cima, gente? O ângulo interno de quem que é 108 graus? É o ângulo interno do pentágono. Do pentágono regular. A gente já tinha acabado de fazer a questão, então gabarito é letra A, ok? Ângulo interno do pentágono regular. 108 graus, ok? Que a gente já tinha feito antes. Aí que a gente primeiro calcula o externo, né? 360 dividido por 5. O externo é 72. Então, né, portanto, o interno vai ser 180 menos 72. Porque o interno mais o externo tem que dar 180 graus. Como o externo é 72, o interno é 108. Agora vamos para a questão 4. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá no chat. Perfeito. Questão 4. Um estudante morador da cidade de Contagem ouviu dizer que nessa cidade existem ruas que formam um hexágono regular. Se tiver alguém aí de Contagem, confirme essa história aí. Ao pesquisar em um sítio de mapas, verificou que o fato é verídico, como mostra a figura. Tá, aqui. Um hexágono regular, né? Ele observou que o mapa apresentado na tela do computador estava na escala 1 para 20.000. Vocês já devem ter tido escala na outra matemática. Cada 1 centímetro corresponde a 20.000 centímetros, ok? 1 centímetro no mapa corresponde a 20.000 centímetros na realidade. Nesse instante, mediu o comprimento de um dos segmentos que formam os lados desse hexágono, encontrando 5 centímetros. Ou seja, essa medida aqui é 5, essa medida aqui é 5, essa medida aqui é 5, 5, 5 e 5. Prontinho. Se esse estudante resolver dar uma volta completa pelas ruas que formam esse hexágono, ele percorrerá em quilômetro, tá? Se eu sei que cada lado aqui no mapa mede 5 centímetros, uma volta completa no mapa vai medir então 30 centímetros, porque 5 vezes 6, certo? São 6 lados, né? Hexágono regular. E cada lado mede 5 centímetros. Prontinho. A escala é 1 para 20.000, ou seja, cada 1 centímetro na imagem corresponde a 20.000 centímetros na realidade. Então, os 30 centímetros correspondem a quantos centímetros na realidade? A gente faz uma regra de 3 simples, né? Onde, se eu tenho uma distância maior a ser percorrida, automaticamente, na realidade, a distância também vai ser maior. As grandezas são diretamente proporcionais. É só você multiplicar cruzado. Vai ficar 600.000 centímetros. E também devem já ter comentado, né, algumas vezes, que de centímetro para quilômetro a gente avança, a gente volta 5 casas. Então, 1 quilômetro são, na verdade, 100.000 centímetros. Então, 600.000 centímetros correspondem a 6 km. Essa daí já dava até para chutar, né? Porque
Só tinha uma opção aí começando com 6. Prontinho. Então, gabarito da questão 4 é a letra C. Deixa eu ver como é que tá aqui. Então tá bom. Vamos lá. Questão 5. A prefeitura de uma cidade planeja construir três postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si e de forma que as distâncias desses 3 postos ao hospital dessa cidade sejam iguais. Ou seja, como ele marcou aqui, né? Daqui até aqui é a mesma que daqui até aqui, que daqui até aqui. Prontinho. Pronto. Foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos de saúde que apresentam as características desejadas e que distam 10 quilômetros entre si, conforme o esquema, no qual o H é o local onde está construído o hospital. P1, P2 e P3 são os postos, né, de saúde. A distância em quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre, olha só, gente, essa aqui é uma questão que ela trabalha as propriedades dos triângulos, tá? E os pontos notáveis. O seguinte, se você ligar todos esses pontinhos, a gente fecha aí um triângulo equilátero, ok? Porque as distâncias, elas são iguais, tá bom? Beleza. E mais um detalhe, tá vendo esse H? Ele é que ponto notável? Então, todos. Lembra que no triângulo equilátero todos os pontos notáveis coincidem? Ok? Então, esse H, ele pode ser baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, tá? Ok? Então, eu posso dizer que se a gente prolongar isso aqui, a gente vai ter aqui o quê? A gente vai ter, ó, a altura desse triângulo equilátero, tá? E como esse ponto notável, ele também funciona, como esse ponto aqui, ele também funciona como baricentro, a gente pode dizer que esse pedacinho é o dobro desse pedacinho aqui de baixo. Então, se eu chamar esse pedaço de baixo aqui de x, aqui é 2x, não é? Certinho? Ou seja, eu posso dizer que aqui embaixo é 1/3 da altura, enquanto aqui em cima são 2/3 da altura. E como a gente calcula a altura de um triângulo equilátero? Escrever aqui, ó, altura do triângulo equilátero é metade do lado vezes raiz de 3. Prontinho, já sai direto. Então, a nossa altura, ela vai ser o quê? Vai ser 10 raiz de 3 dividido por 2. Como eu quero uma aproximação, a gente vai ter que aproximar o raiz de 3, tá? Gente, a aproximação do raiz de 3 é 1,7, tá bom? Ela é brusca, mas nesse caso não vai fazer tanta diferença a gente colocar 1,7 e 1,73 não, tá? 10 vezes 1,7 dá 17, ok? Então, nós temos aí que a nossa altura, ela vai ser 17 sobre 2, aproximadamente, claro, tá? But não é isso que eu tô falando. A gente sabe que ele quer a distância, né? Essas distâncias aí. Então, a gente tem que fazer 2/3 da altura. Então, essa distância é 2/3
de 17/2. Corto 2, vai ficar 17/3. Ou seja, isso aqui é aproximadamente 17/3, gente, dá quase 6, tá? Porque 18/3 já é 6. 18 divide por 3, né, já dá 6. Então isso aí é quase 6, tá? Então, nosso gabarito é a letra C de casa. 5. Entre 5 e 6. Ok? Tudo bem? Ok. Perfeito. Deixa eu ver lá no chat. Supimpa. Ah, vocês são uma figura. Sim, ela tem sim. Ela é do Enem. Ela mesma é do Enem. Das questões que a gente fez até agora, tirando a questão número 3 e 4, as demais são do Enem, tá? Na verdade, acho que essa 4 também é. Enfim, mas a gente fez até agora a maioria do Enem, tá? Vamos ver a 6. Pronto. Vamos ver aí a questão 6. Observe o desenho. Tá, tem aqui. A gente tem aqui, né? Na praça circular de raio 20 metros, o quadrado central vai ser gramado. Ah, então, isso aqui é um quadrado, ok? O raio é 20. Então, se eu fizer isso aqui, por exemplo, eu estou formando o diâmetro. A gente sabe que o raio é a distância do centro de uma circunferência até qualquer ponto dela, né? Até a borda. Então, eu posso dizer que é 20 aqui para baixo e 20 para cima. Então, o diâmetro é 40, tá bom? Quantos metros quadrados de grama serão necessários? Tá, então eu quero saber a área desse terreno. Bom, gente, eu não sei o lado. E assim, a área do quadrado seria lado vezes lado, tá bom? Aqui eu vou falar que é um lado L e um lado L também, ok? A área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, é o lado elevado ao quadrado, tá bom? Então, agora, para a gente descobrir o lado, a gente, nesse triângulo aqui, a gente vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras, ou seja, L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 40 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 2L ao quadrado é igual a 1.600. Por que 1.600? Porque 40 ao quadrado é 40 vezes 40. Passo 2 dividindo. L ao quadrado é 1.600 dividido por 2, ou seja, 800. Ah, mas L ao quadrado já é a área, não é? Então, a área que a gente vai precisar gramar, né, digamos assim, é de 800 metros quadrados. Então, nosso gabarito é a letra B de bola. Ok? Então, questão 6, gabarito B. Ó, já temos 7, hein? Perfeito, gente bonita. Então, vou avançar para a questão 7.
O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço dobrada em formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz, inicialmente, peças com formato de um triângulo equilátero, de altura H, conforme ilustra a figura 2. Tá bom. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero. Tá bom. Gente, perímetro, para quem não lembra, é quando a gente soma todos os lados da figura, tá? Então, no caso, o perímetro do triângulo equilátero é 3 vezes o lado, né? Certo? Prontinho. L, L, L. A L, que é o valor que mais se aproxima do comprimento dessa barra, né? Certinho? Bom, gente, vamos lá? Olha só. A gente viu aqui em cima como calcula a altura do triângulo equilátero, né? É metade do lado vezes raiz de 3, ó. Metade do lado vezes raiz de 3, ok? Então, aqui eu já dei a altura, falei que a altura é 8. Então, metade do lado vezes raiz de 3, ou seja, L raiz de 3 sobre 2, é 8. Passa o 8, o 2 multiplicando, L raiz de 3 é igual a 16. Portanto, o lado vai ser 16 sobre raiz de 3. Só que ele quer o perímetro, né? Certo? O comprimento da barra é igual ao perímetro do triângulo equilátero. Então, perímetro do triângulo equilátero é 3 vezes a medida do lado, que eu acabei de descobrir, que é 16 sobre raiz de 3. Ou seja, 48 sobre raiz de 3, porque 16 vezes 3 dá 48. Aí agora eu preciso racionalizar, tá? Por critérios de aproximação, a racionalização ela vai ser ideal aqui, né? Pra gente matar essa raiz do denominador. Então, é só multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Quando a gente quer racionalizar um denominador de uma fração, gente, você vai ver como você mata essa raiz. No caso aqui é raiz quadrada de 3. Se eu multiplicar por ela própria, você mata a raiz, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3, tá bom? Então basta multiplicar por ela própria. E em cima fica 48 raiz de 3 mesmo, tá bom? Aí 48 dividido por 3 dá 16 raiz de 3 centímetros. Mas a questão mandou aproximar o raiz de 3 para 1,7, não é? Então isso aqui é aproximadamente 16 vezes 1,7. Vai dar aí aproximadamente 27,18 por aí, tá bom? Aqui na calculadora a gente acha 27,20, mas é por causa da racionalização, tá? Se a gente fizesse aí 48 dividido por 1,7, a gente ia achar um valor bem maior, tá?
ok? Então aí o valor mais próximo é a letra D de dado. Vamos olhar aqui o nosso gabarito, né? D de dado, isso mesmo. Vamos então para a questão 8, queridos. 8 de trigonometria. Em uma aula prática de topografia, os alunos aprendiam a trabalhar com teodolito, instrumento usado para medir ângulos. Com o auxílio desse instrumento, é possível medir a largura y de um rio de um ponto A. De um ponto A, o observador desloca-se 100 metros na direção do percurso do rio. Então, visualize uma árvore no ponto C, localizada na margem oposta, sob um ângulo de 60 graus. Tá bom, ok. Aí ele quer saber qual é a largura y do rio. Bom, aqui nós temos um triângulo retângulo, certo? Nós precisamos descobrir um cateto desse triângulo que é oposto ao ângulo de 60. E nós temos um cateto nesse triângulo retângulo que é adjacente ao ângulo de 60. E a razão trigonométrica que nos permite calcular isso é a tangente. Tangente de 60 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. E pela tabelinha, tangente de 60 é raiz de 3. Portanto, basta multiplicar cruzado. Temos aí que o nosso y é 100 raiz de 3 metros. Gabarito, letra C de casa. Rápido e tranquila. Deixa eu ver aqui. Ok. Então vamos embora. 9 de trigonometria também, meus queridos. O topo de uma torre e dois observadores x e y estão em um mesmo plano. X e y estão alinhados com a base da torre. O observador X vê o topo da torre segundo o ângulo de 45 graus. Enquanto Y, que está mais próximo da torre, vê segundo um ângulo de 60 graus. Ele disse que a distância entre X e Y é 30,4. Prontinho. Então aqui é 30,4 metros. Ele quer o inteiro mais próximo da altura da torre, em metros. Tá. Beleza, então ele quer saber a melhor aproximação aí, né? Beleza. Queridos, vamos lá. Olha só. Se eu chamar aqui de X, eu posso dizer que meu H é 30,4 mais X. Você falar, Juan, mas por quê? Olha aqui. Aqui, meu Deus, esse ângulo não ficou nada reto. Tá, melhorou. Aqui é um ângulo reto, né? Aqui é o 45 graus, que a gente viu aqui, né? Automaticamente, aqui também é 45 graus. Sendo assim, esse cara tem a mesma medida que esse. Então, se aqui embaixo é 30,4 mais x, aqui também vai ser 30,4 mais x, tá bom? Esses dois lados precisam ter essas mesmas medidas, porque esses dois ângulos são congruentes, né? Então, lembrando que eu avaliei aqui, ó, esse triângulo maior, né? Beleza. Então, agora o que que eu tenho? O H é o cateto oposto ao ângulo de 60, enquanto
O x é o cateto adjacente. Ele não deu isso aqui à toa. A gente vai fazer tangente de 60, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 mandou usar aqui como 1,73. Multiplicando o x, né? Então, teremos 1,73x é igual a 30,4 mais x. Mando esse x diminuindo, então você vai ter 1,73x menos 1x. Igual a 30,4. Ou seja, 0,73x igual a 30,4. Aí eu vou mandar o 0,73 dividindo, tá, queridos? Porque ali ele está multiplicando o x. Então vai ficar 30,4 dividido por 0,73. Aí o que eu vou fazer? Como aqui eu tenho duas casas com a vírgula, eu ando duas e aqui eu ando duas também. Então basta fazer 3.040 dividido por 73. Vai dar então que o nosso x é aproximadamente 41,6 metros, tá? Aí, como eu quero o h, então o h vai ser o quê? Vai ser o 30,4 mais 41,6. Então, o nosso h, ele é aproximadamente 72 metros. Então, nosso gabarito é a letra A, ou seja, questão 9, gabarito. Letra I, gente, calma aí, será que eu fiz besteira ou só coloquei o dado errado? Eu acho que eu coloquei aqui errado. Daqui a pouco eu confiro. É 72 mesmo, tá? Só conferir aqui, gente, um instante, mas acho que é isso mesmo, tá? Aí, questão número 10, pra gente finalizar por hoje. 72, gente, é letra A mesmo, tá? Eu digitei errado aqui, perdão. Seguindo, questão 10, pra gente finalizar. Ó, dois pontos A e B estão situados na margem de um rio e distantes 40 metros um do outro. Então tá bom, olha só. A gente tem aqui ponto A e ponto B. Estão a 40 metros um do outro. Aí vou botar de outra cor, gente. Essa cor ficou muito feia. Pronto. Prontinho. Um ponto C localizado. Um ponto C na outra margem do rio está situado de tal modo que o ângulo CAB meça 75 graus, né? Mede 75 graus. A gente tem aqui, ó, um ponto C aqui na outra margem. De modo que aqui, prontinho. Melhorou um pouco. De modo que esse ângulo aqui, gente, ó, 75 graus, tá? Aí eu quero saber a largura do rio. Vamos fechar aqui o triângulo? Prontinho, gente, fechamos.
Beleza. A gente sabe que tem esse ângulo aqui, o ângulo ABC, que mede 30 graus, né? Como aqui é 30 e aqui é 75, já a soma já dá 105. Para fechar 180, então aqui também é 75 graus. Poxa, dois ângulos de mesma medida, então temos dois lados de mesma medida. Então aqui também é 40 metros, né? A questão está pedindo para a gente a largura. No caso, a questão está pedindo a largura do rio. É isso aqui. Então, gente, dentro desse triângulo retângulo aqui, usaremos a trigonometria, tá? Aqui o ângulo de 30 graus, que é ângulo notável para ajudar a gente. Aí vai ficar... Quero um cateto oposto ao ângulo de 30 e possuo a hipotenusa dele. Então, vou usar seno de 30, porque o seno é a razão entre cateto oposto e hipotenusa. Seno de 30, gente, é meio. Então, meio é igual a x sobre 40. Multiplica cruzado. 2x é igual a 1 vezes 40, ou seja, 40. Então, se 2x é 40, o x vai ser 20 metros. Ou seja, esse rio aí tem uma largura de 20 metros. Aí o gabarito da questão 10 é a letra A de amor. Ok? Tudo bem, meus queridos? Certinho?